Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem, enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nola deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo irmão no ministério, Padre Wagner Calegário, reitor desta casa, gratidão pela convivência fraterna ao longo deste ano de 2022, em que pudemos partilhar muitas lágrimas de alegria e de tristeza, mas também muitos sorrisos. Obrigado, na pessoa do Senhor, a todos os nossos colaboradores, funcionários, voluntários, ao Padre Samuel Fidelis, a Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e a todos os membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que fizeram com que o santuário, até aqui, não terminasse o ano sem cumprir com precisão a sua missão. E a sua missão passa, de fato, pelo cuidado desta magnífica arquitetura divina, passa também pelo cuidado de cada pessoa que necessita de um amparo, de uma escuta, de um acolhimento. Mas a nossa missão, em primeiro lugar, é fazer com que os que são filhos da luz vivam como filhos da luz. Aqueles que o destinatário do Evangelho de João, que são os mesmos hoje, entendam o quê? Para que foram chamados? A missão deste santuário é propagar a fé, anunciar esse mistério de um Deus que não está longe, mas que está perto de nós e que justamente por isso não desistiu de nenhum daqueles que Ele ama. Não desistiu de você. Apesar de tantas lutas, 2022 não foi um ano fácil. Muitas situações adversas tivemos que enfrentar. Ainda trazemos as consequências danosas de uma pandemia que levou consigo uma multidão de nossos irmãos e irmãs e deixou consequências catastróficas na nossa sociedade. Mas em tudo o Senhor nos sustentou. Estamos aqui não só para contar a história,
mas para agradecer a Deus. Terminamos também esse ano com uma perda significativa para a igreja militante, mas de modo nenhum uma perda para a igreja enquanto corpo místico de Cristo. Porque hoje, no dia de São Silvestre I, também Papa, volta para a casa de Deus o nosso querido Papa Bento XVI. Vocês puderam observar aqui o presbitério, que está deslocado para a nave da igreja por causa da restauração do retábulo e a desculpinização da imagem de Nossa Senhora da Piedade. Então, as insígnias basilicais estão mais em evidências. E uma delas se encontra fechada, um bráculo, que é aquela sombrinha papal. Não porque nós estamos em sé vacante. Nós, o Santuário Basílica, não somos sede vacantistas. Estamos em profunda unidade e comunhão com o Santo Padre reinante, o Papa Francisco, mas uma deferência ao Papa Bento XVI. Um modo aqui que nós, o santuário, encontramos de externalizar nossa união com a igreja que está no seu luto oficial pelo seu primeiro servidor, que a governou na sua simplicidade, na sua humildade, mas também no seu zelo e na sua sabedoria durante 8 anos, lhe custando duras penas, duras lágrimas, inclusive consequências na sua própria saúde. Rezamos pelo nosso querido Papa Bento XVI, que nos deixou um legado teológico e espiritual irrepreensível, mas que também nos deixou um legado no seu testemunho de amor, de entrega e de abnegação a Jesus Cristo através da sua igreja. E hoje, celebrando o mistério do Natal do Senhor, no último dia do ano, fico eu pensando ao ouvir o evangelho que Padre Wagner acabou de proclamar, em que medida nós conseguimos acolher o mistério do Senhor na nossa vida ao longo de 2022. É impossível que nós cheguemos aqui e não façamos uma retrospectiva, não como os jornais gostam de fazer, mas de nós mesmos, do que fizemos, do que deixamos de fazer, do que não demos conta e do que precisamos melhorar em nós. Mas essa nossa perspectiva só pode ser bem-sucedida se for iluminada pela luz da verdade. A luz da verdade não é uma ideologia, não é uma filosofia, não é também comprada com dinheiro. Esta luz é uma pessoa que está no meio de nós. Veio para o que era seu. E é este versículo que literalmente está no meio do evangelho de hoje, veio para o que era seu, que me faz pensar como nós acolhemos Jesus na nossa vida ao longo de 2022 e como podemos acolhê-lo em cada minuto, em cada dia em que Ele nos conceder a graça de viver. Sabemos, meus irmãos e irmãs, que o mistério do Natal que nós estamos celebrando, porque hoje nasceu para nós o Salvador, e é justamente por isso que o céu se rejubila e a terra exulta de alegria, esse mistério alcança-nos na proximidade. Deus quis entender o homem por dentro. Deus entendeu, Deus se fez próximo de nós, como nós rezamos na oração da coleta da missa de hoje, para que nenhum de nós pudéssemos ter qualquer tipo de dúvida sobre o seu amor e sobre a sua presença. Agora, o mistério do Natal se desmembra, porque o Natal, enquanto evento histórico, já aconteceu há alguns 1000 anos atrás. 2022, quase 2023, para falarmos do nosso calendário. Esse mistério se desmembra na nossa vida, porque ele não desceu do céu para ficar numa vitrine, em si mesmado, para que ele pudesse ser simplesmente mais uma estrela, no sentido aqui que eu digo estrela popstar, onde as pessoas olhem e se encantem com seu talento, com sua beleza, com Deus sabe lá o quê. Ele veio para nós e para nos trazer o que mais precisamos, nos trazer a vida
e vida em plenitude. Agora, me parece que esse versículo seguinte, no miolo do prólogo do Evangelho de João, tem um desfecho muito triste. Porque João diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. É por isso que eu me pergunto, como enquanto padre, como enquanto cristão, eu fui capaz de acolher o mistério do Senhor na minha vida? Como eu fui capaz de acolher o Deus que se fez próximo no Natal em cada pessoa com quem eu tive a oportunidade de me encontrar ao longo deste ano? Será que de fato eu acolhi os sinais de Deus, por exemplo, nas noites escuras pelas quais passei, onde parece-me que faltou forças, inclusive, para perceber que há uma luz que ilumina mesmo na escuridão? Será que eu acolhi esse Deus próximo que vem até mim nas alegrias, no momento de júbilo, de contentamento, onde as conquistas com as quais tive que lidar fizeram com que o meu coração até se anestesiasse de tanta felicidade? Este é o mistério que nós celebramos. A manjedoura apresenta-nos um Deus que está de braços abertos, não simplesmente para nos abraçar, mas para nos mostrar que Ele continua no meio de nós e que deseja simplesmente uma coisa: que sejamos portadores de sua luz. Este é o nosso grande compromisso, porque se não acolhemos esse Deus na nossa história, e se não deixamos rastros dele na história que construímos, nós não somos a favor de Cristo, mas continuamos como muitos que são contra Cristo, como mesmo João nos diz na primeira leitura. Se não acolhemos Jesus de verdade em cada pessoa humana, em cada sinal, em cada gesto, por mais simples e banal que possa ser, vamos continuar sendo anticristos. Porque ao invés de iluminar o mundo com a luz da verdade, vamos forjando uma mentira, porque queremos nós mesmos ser uma luz, e isso, meus irmãos e irmãs, é a pior de todas as ilusões. A pessoa mais iludida é aquela que acha que ela é capaz de bastar a si mesma, e se assim sobrepõe sobre as outras como a verdade. Não precisamos ir muito longe, porque dentro das nossas próprias paredes tem muita gente que se comporta como a verdade absoluta. Ela é a única que sabe das coisas, ela é a única que sabe fazer as coisas direito, só ela entende o que é bom, só ela entende o que é correto, e justamente por isso esta pessoa se torna a suprassumo da inteligência, da verdade, do bem e da moral, enquanto na verdade esta pessoa nada mais é do que uma grande iludida, que não consegue ver a sua justa medida e que precisa ser iluminada pela luz do Senhor. Quanto mais nós queremos ser luz, sem acolhermos Jesus, por mais que carreguemos uma Bíblia debaixo do braço, ou um crucifixo pendurado no pescoço, ou uma estola sobre os ombros, nós somos anticristo. Porque queremos atrair não para a luz de verdade, mas queremos ganhar fã-clube, queremos seguidores para nós mesmos. Meus irmãos e irmãs, esta é a grande ilusão que o mundo atual nos oferece. Inclusive as redes sociais lidam com este próprio nome, né? Quando uma pessoa quer dividir ali o mesmo veículo, me vem à mente aqui o Instagram, quando alguém por algum motivo deseja compartilhar da sua amizade virtual, o nome que essa pessoa ganha é seguidor. Você ganhou um seguidor. O mundo cada vez mais quer nos convencer de que nós precisamos ser guias, mas o cristão entende que o seu lugar não é estando à frente, o seu lugar é justamente esse, atrás. Estamos justamente atrás do Mestre, para que Ele, enquanto caminho, nos conduza com sua luz à verdade da qual o mundo não é capaz de conhecer, porque lhe falta a humildade o bastante para se abrir e acolher esta presença de Deus que se dá no cotidiano da história.
Hoje, acolher e celebrar o mistério do Natal do Senhor no último dia do ano civil é nos comprometer, portanto, com este Verbo, que se comprometeu tanto conosco, que se fez um de nós, e que nos mostrou, ao se fazer um de nós, qual é a medida certa do amor. Não precisamos querer inventar a roda no ano de 2023. A roda já existe e funciona muito bem. Não queiramos ser salvadores, Messias. Já temos um Salvador, o Messias, que é Cristo, o Senhor. Jesus nos mostrou tudo o que existe da intimidade de Deus. Esta é a palavra com a qual João conclui o evangelho de hoje. Tudo que está na intimidade do Pai nos foi dado a conhecer neste menino, tão pequeno, tão simples, tão banal como qualquer outra criança, mas nele nós encontramos tudo o que precisamos para agir na verdade e, estando na verdade, sermos guiados pela graça. As nossas expectativas, porque agora é a época. Ano que vem eu começo a dieta. Ano que vem eu vou para a academia. Ano que vem eu faço direitinho tudo que eu preciso fazer que o médico propôs. Não é assim? Expectativas grandes. Todas as nossas expectativas só serão cumpridas se elas estiverem em conformidade com a verdade. E a verdade está diante de nós. Não de um modo autoritário, mas de um modo simples como uma criança. Esta verdade, ela nos comunica a sua graça. Basta apenas uma coisa, que nós sejamos capazes de acolhê-lo. Acolhendo a Ele, nós também vamos fazer esta experiência de sermos portadores de uma luz, não para nos comportarmos como holofotes, mas para nos comportarmos como uma vela. A vela, quanto mais ela ilumina, mais ela se consome e mais ela realiza a sua essência. Aliás, uma vela só existe para isso, para se consumir. Nós também só seremos capazes de nos realizarmos enquanto pessoas quando tivermos a coragem de acolher aquele que veio para nós. Ele veio para cuidar não dos anjos, como diz o autor da carta aos Hebreus. Ele veio para cuidar da gente. Acolhendo a Ele, nós acolheremos a graça, porque não mais nos comportaremos como Cristos, como salvadores, mas nos comportaremos como cristãos, tal como João Batista. Saberemos que não somos a luz, mas saberemos indicar quem é a luz de verdade, porque ela nos ilumina e justamente por ela nós somos capazes de iluminar a vida dos outros. Que o Senhor nos ajude, para que cada dia em que Ele nos conceder a graça de viver, sejamos capazes de acolher a sua presença no cotidiano da nossa história, tal como a nossa vida se desenrola, porque é aí que nós vamos encontrar aquele que vive e que está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao Emanuel, Deus conosco, apresentemos as nossas preces.